Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal da Next Research. Hoje a gente vai falar sobre médias móveis, tá? Como operar com esse indicador. Vamos colocar aqui o operacional da sala ao vivo e fazer o backtest aqui das entradas que deram certo, entradas que deram errado, né? Para trás aí no gráfico, identificando as operações positivas, as operações negativas de acordo com as entradas nas médias móveis. Então vamos começar. Para você entender o que é a média móvel, ela é um indicador de tendência utilizado no mercado financeiro para rastrear a direção do preço. Qual é a maior probabilidade do mercado continuar na direção? Quando o preço está acima das médias móveis, a tendência é que o preço continue subindo. Quando o preço está abaixo das médias móveis, a tendência é que o preço continue caindo. O cruzamento das médias pode gerar o início de uma tendência. Então vamos lá ver isso aqui na prática. Tá? Primeiro eu vou começar acrescentando uma média curta. Essa média de 8 períodos aqui, ela é a média que vai gerar gatilho, ela é a média mais rápida, tá? Vou deixar ela aqui, ó, de uma cor que a gente consiga enxergar melhor. Eu gosto de usar ela na cor fúcsia, tá? Então, essa média de 8, você percebe que ela está bem próxima do preço. Por quê? Porque ela considera menos candles anteriores para a formação dela. Média de 8 períodos significa que ela está fazendo uma média do fechamento dos últimos 8 candles aqui, tá? Dos últimos 8 candles. Então, a média ela está sempre atrás, rastreando o passado, rastreando o que já aconteceu, tá? Essa média curta acompanha bem o preço aqui. As correções na média de 8 geram entradas de compra, tá? Corrigiu na média de 8, a superação da máxima do candle que corrigiu gera uma compra ou stop abaixo da média, beleza? Então, nesse exemplo aqui, ó, por exemplo, mercado numa tendência de alta, corrigiu na média de 8, ó, marca a máxima desse candle, a compra na superação dela, stop aqui abaixo, aí você pode buscar 1 para 1, beleza? Ou conduzir com a média de 8, só sair da operação caso o mercado feche abaixo da média de 8, beleza? Essa média gera gatilho. Então, vamos observar quais os gatilhos aqui para trás e ver a funcionalidade dela, tá? Então, olha só, mercado, candle de ignição, o mercado começou a trabalhar acima da média móvel, corrigiu na média de 8, marca a máxima do candle que corrigiu na média de 8. Qual foi o candle que corrigiu? Esse candle aqui embaixo. Marca a máxima dele, aqui em cima. Superação foi no candle 7, então entrada de compra aqui, tá? Stop aqui abaixo, você vai conduzindo. Ah, não, esse candle fechou abaixo, eu vou sair do trade, tá? Você pode conduzir dessa forma, ou você pode traçar o alvo do Fibonacci da estrutura rompida, carregar até os alvos lá em cima, beleza? Primeiro, segundo alvo, tá? A forma de você entrar, você pode definir de acordo com a correção na média de 8 períodos. Outra média móvel bem forte é a média de 20 períodos que a gente utiliza. Então, média de 20. Aqui no gráfico, vou botar ela cinza. Então, vamos lá, a média de 20, ela segura uma correção profunda. Então, você percebe que o mercado, quando ele está numa tendência, às vezes ele faz correção mais curta, tá? Às vezes ele vai fazer uma correção mais profunda, tá? A média de 8, ela segura correções mais curtas, quando a tendência está muito forte. A média de 20 carrega, né, consegue segurar correções mais profundas, beleza? Vamos ver aqui na prática a correção na média de 20 períodos, tá? Ó, aqui foi alguns momentos que ela falhou, tá? Perdeu a média de 20, tá? Aqui também perdeu a média de 20. Aqui segurou, ó. Aqui corrigiu na média de 20. A gente marca a máxima do candle que corrigiu. Então, o candle que corrigiu foi esse aqui, o candle 6. Marca a máxima dele, deu a compra no candle 7, stop aqui abaixo, chegou a pagar 1 para 1 lá em cima, beleza? Essa é a correção aqui na média de 20. Quando o mercado tá numa tendência bem definida, o mercado bem direcional, pode dar boas entradas, tá? Na venda, a mesma coisa. Correção na média de 20 também gera uma venda. Olha aqui essa venda no gráfico de 5 minutos aqui. Tendência de baixa, olha só, as correções na média de 8, gerando as vendas, tá? Ó, esse candle aqui corrigiu na média de 8, perdeu a mínima, vende. Vamos deixar marcadinho. Corrigiu na média de 8 aqui, marca a mínima desse candle. Perdeu a mínima, aqui vem a operação de venda, aqui o stop, tá? E o alvo você pode carregar com a condução na média de 8 ou você vai traçar o Fibonacci, tá? Aqui vamos supor que você saiu no 1 para 1, beleza? Outra entrada, correção na média de 8. Esse candle aqui 19, encostou na média de 8. Marca a mínima dele aqui embaixo. Perdeu essa mínima, deu a venda, stop aqui em cima. Como esse candle 20 aqui ainda estressou, ainda foi lá em cima, você poderia deslocar teu stop, ficou um pouco mais caro, né? Lá em cima e a entrada de venda aqui embaixo, tá? Correção na média de 20. Esse candle 32, corrigiu na média de 20, marca a mínima dele aqui da venda, stop aqui em cima, uma parcial aqui na mínima do dia, depois podia tentar carregar, né? Pegou a pagar a parcial e depois voltou. Então aqui você pode fazer no backtest desse operacional, das correções nas médias, tá? Média de 8, média de 20. A média de 50 é uma média que eu utilizo já como um suporte e resistência dinâmico, e a média de 200 também. Você percebe que são duas médias com um período bem maior. Então ela considera mais histórico para ser formada. Quanto maior a média móvel, mais forte ela é, porque ela demorou, ela considera mais períodos para trás. Então ela fica uma média móvel mais forte. Então vamos inserir aqui a média móvel de 50. Tem gente que chama ela também de poderosa, porque segura bastante os movimentos. Bota ela laranja aqui, ó. Olha só a média de 50. Perdeu, depois que perde a média de 20, o que tem para segurar? Só a média de 50. Aqui segurou a média de 50, aqui um engolfo de alta em cima da média de 50. Então o mercado tem bastante dificuldade de perder essa média. Só depois de perder a média de 50, o mercado realmente reverte a tendência, tá? Então aqui, ó, foi a média de 50 que segurou essa correção profunda aqui do mercado. Depois o mercado explodiu. Vamos ver, olha só, aqui, ó, correção na média de 50 também, bem forte, né? É uma média que, na maioria das vezes, ela está mais distante do preço. Quando o mercado encontra com ela, é uma região que geralmente segura. Quando as médias estão flats, que a gente chama, estão retas, o mercado está sem direção, tá? O mercado perde, a média móvel perde a funcionalidade. O mercado está sem direção, está lateral. Média de 200. Vou colocar aqui. A média de 200 é um grande suporte e resistência dinâmico também, tá? Você tem operacionais de compra a favor da tendência principal quando o mercado vem testar a média de 200, tá? Como esse caso aqui. Você tem operacionais que quando a média de 200 está flat, ela gera rompimentos importantes. Então, olha só, aqui, nesse caso, da virada da tendência, tá vendo? O preço ainda acima das médias. No momento que começa a mudar o sentimento, ó, o preço já vem trabalhar abaixo das médias.
O rompimento da média de 200 aqui serviu como aceleração do preço. Depois que perdeu essa média de 200, o mercado engatou a tendência de baixa. Então também serve como ponto de entrada, ponto de aceleração de alguns movimentos. Deixa eu ver se a gente acha outro aqui, ó. Aqui também, ó. Média de 200 descendente, né? Mercado fazendo estrutura de alta, já trabalhando numa tendência de alta no curto prazo, tá? Mais a média de 200 descendente, representando a defesa vendedora. Aqui ele deixou um gift e já superou a máxima. Acima dele já deu a compra, acima da média de 200, tá vendo? Então, quando ela também está vindo como uma defesa e o mercado está vindo de uma acumulação para romper, pode ser uma boa operar o rompimento da média de 200. Tá certo? Então, faça o backtest aí no seu gráfico, insere as médias móveis, aprende a operar com elas. É um operacional que gera bastante gatilho de entrada, continuidade, você consegue participar do início aí das movimentações, tanto de correções, pullback, quanto de início de movimento também. Tá certo? Pessoal, coloquem dúvidas aí no chat agora, se tiverem alguma dúvida sobre as médias móveis. Uma dica aqui para você pegar uma continuidade na tendência é você observar a correção na média móvel e a retomada com o volume financeiro, tá? A favor. Beleza? Então, por exemplo, quando a gente tem aqui um movimento de pullback no mercado, a gente geralmente vê um volume em queda, tá? Olha esse movimento aqui de queda até a média de 20 e aqui o nosso volume financeiro, né, baixo em relação ao volume forte na hora que o mercado estava direcional. Quando a gente tem a retomada do preço, né, ou seja, marca o candle que corrigiu na média de 20, foi esse candle 30, tá? A marca máxima dele, aqui que vai dar a compra, né? Stop aqui abaixo. Quando a gente vê essa retomada aqui no candle 31, no candle 32, é legal a gente ver um volume financeiro forte nessa retomada, como aconteceu aqui, ó. Como aconteceu aqui. Para o mercado dar uma continuidade, confirmar que está tendo realmente mais compra e que foi só um respiro do mercado para ele continuar a tendência. Tá? Então é bom que na retomada desses candles aqui que acionam os gatilhos, o volume financeiro vem a favor, confirmando o movimento. Sempre fica de olho nisso. É um grande indicador aí de confiança, né, para te trazer mais confiança na entrada. O cruzamento da média, né? Então, quando a gente tem aqui a média curta, você vê que ela está acompanhando o preço bem de pertinho. Quando o mercado começa a mudar o sentimento, essa média curta, ela cruza a média que está vindo aqui por baixo, que é a média de 20, que é um pouco mais longa. Quando a gente tem a média curta passando por baixo da média longa, a gente já começa a ter um sentimento mais vendedor, porque na tendência de baixa, olha o que acontece. É a média curta que está por baixo da média mais longa. Então, o cruzamento delas, né, gera gatilho também de venda. Tá? Eu não pego muito gatilho de cruzamento, geralmente após a primeira estrutura, depois do cruzamento. Então, por exemplo, aqui a gente teve cruzamento da média. Tá? Então, aqui foi depois ela fez a primeira estrutura. Ó. Pegaria uma venda aqui na perda da média de 50, né, ou então até lá embaixo também. Aqui não teria dado certo, mas seria uma venda após a continuidade depois do cruzamento. Então, ó, aqui, ó, de novo. O mercado cruzou para cima, tendência de alta. Cruzou para baixo, tendência de baixa. Aqui o pivôzinho de baixa, ó. Essa venda aqui que eu prefiro, tá? Eu ia pegar uma parcial ali pelo menos. Beleza? Depois, ó, cruzou para cima, o mercado dá uma porradinha para cima. Então você pode ficar de olho nos cruzamentos também, mas a continuidade para mim é o melhor dos mundos, tá? E lembrando, agora o índice aqui ele tá bem flat, as médias, né, sem direção. Quando o candle está entre elas, as médias flats, elas perdem funcionalidade, você não vai confiar que o mercado vai segurar, o mercado vai ficar rabiscando em cima dela, e aí fica bem ruim de operar, tá? Mercados sem direcionadores. Quando a mudança de sentimento do preço estiver longe das médias, cara, nunca vai estar, porque a média de 8 ela conduz o preço. A média de 8 conduz o preço. Quando, assim, o mercado está muito esticado, o mercado ele tende sempre a retrair até as médias. Você vê que como ela conduz, o mercado sempre volta para ela. Então, se você pegou aqui um movimento, não pegou, na verdade, um movimento de alta aqui, como nesse dia do índice, o que você tem que esperar? Uma correção. Então, aqui, ó, o mercado foi embora sem voltar. Qual foi a oportunidade de entrar? No candle 18. Esse candle aqui que voltou na média. Essa aqui foi a oportunidade de entrar na tendência. Tá? Marca máxima dele, stop aqui embaixo. Aí você conseguiu de novo pegar esse movimento. Média de 20 também, ó. Correção na média de 20, entrada na superação da máxima do candle, stop na mínima. Então, quando vai embora e o mercado se distancia das médias, ou você pegou bem próximo, as melhores operações elas partem das médias, tá? Elas partem das médias móveis, ou você vai esperar a correção. E aí essa correção pode demorar, como foi o caso aí de ontem, né, dia 5. Então, sempre espera. O mercado tá muito esticado, pode ter certeza que vai vir fazer uma retração, vai vir fazer uma correção, tá? E aí ele vai te dar a oportunidade de entrar junto a favor do movimento. Beleza? Tem trade também que rola para correção, que é um trade aí, por exemplo, que o Gustavo gosta bastante, né? Mercado esticado, ó, estrela cadente, né? E ele faz a venda aqui buscando uma operação de scalp, uma entrada mais agressiva. Então a entrada seria aqui na perda desse candle, stop na máxima,
e até pegar um scalp até a correção na média de 20. Tá vendo? Tem o trade contra tendência também. E aí você pode ter os alvos na média. Aqui nesse enforcado aqui, por exemplo, né, pegar um scalp até a média de 20, beleza? Também tem essas operações, quando o mercado está bem esticado. Então testa aí, faz um backtest. Você pode aumentar um pouco a média também, colocar a média de 9 com a 21. É a mesma dinâmica, independente da média móvel que você estiver utilizando. Você pode utilizar a média móvel 13 com 26, vai pegar correções mais profundas, mais distantes. Quanto maior a média móvel, mais forte ela tende a ser. Quanto mais curta, mais gatilho ela vai gerar, tá? Então é isso, pessoal. Todas essas médias móveis que eu uso aqui são médias móveis aritméticas, tá? A média móvel aritmética, ela dá o mesmo peso para o cálculo dos candles anteriores, do fechamento dos candles anteriores. Então, esse cálculo aqui é feito dos últimos 8 candles, tá? Anteriores, sem dar peso diferente para nenhum deles. A média exponencial, ela dá um peso maior para os períodos mais recentes. Então, ela tende a girar mais rápido. A média móvel exponencial, ela tende a virar mais rápido. Se eu colocar aqui, ó, propriedades, aritmética, botar exponencial. Ela tende a virar mais rápido. Ela é uma média que vai gerar gatilho mais rápido. Mas como eu uso uma média de 8 períodos, que já é bem curta, eu deixo ela aritmética, porque ela já é uma média curta. Então tem gente que aí sobe, usa a média móvel de 9 exponencial, tá? Que aí é uma média de 9 um pouquinho mais longa, mas exponencial ela vira mais rápido. Então, isso é preferência de cada um. Eu uso todas elas aritméticas para dar o mesmo peso para as cotações anteriores e elas servirem mais como suporte e resistência dinâmico. Eu deixo todas elas aritméticas. Tem gente que usa todas elas exponencial. Isso aí vai do operacional de cada um. Você pode testar. Então, você aprendeu aqui a fazer esse teste. Você pode mexer aí no período da média e fazer esses testes. Tá? Quando corrige na média, eu marco a máxima, faço a compra, stop abaixo. Vai fazendo esse exercício para você ver a efetividade do padrão. Beleza? Tamo junto, galera. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa a sua sugestão para as próximas aulas aí aqui no comentário. Tá certo? Tamo junto, pessoal. Forte abraço. Valeu.